Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians fica no empate com o Atlético Goianiense em mais um jogo sofrível. Esse é o elenco de 12 milhões de reais por mês? Falta qualidade e falta peças de reposição. Onde esse time pode chegar? Tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! Eu já vou falar sobre essa partida, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado e que agora está com a grande novidade, transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Francês, temporada 2020 e 2021, assim como a Bundesliga, né? Isso você já sabia. Tem notícias, estatísticas, resultados e tudo sobre o seu time do coração. Então vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente na palma da sua mão e serve para qualquer celular. Parabéns para você que, assim como eu, acompanhou esse jogo no Estádio Olímpico de Goiânia, empate em 1-1 entre Corinthians e Atlético Goianiense. Olha, foi difícil assistir porque você não vê nada, sim. Foi um jogo muito pobre tecnicamente das duas equipes. Tem equipes que conseguem elevar o nível até do adversário e, consequentemente, do jogo. O Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, que até está oscilando aí no campeonato, quando foi enfrentar esse Atlético Goianiense no mesmo Estádio Olímpico de Goiânia, o jogo foi 4-3 e foi um dos melhores jogos do campeonato. Porque é isso, né? Você, dependendo da sua postura no jogo, você aumenta o nível do seu adversário. Você cria um jogo aberto, de opções, não foi o caso. Esse jogo entrou, né, no hall daqueles péssimos em que a gente quase não consegue chegar ao fim dos 90 minutos. É verdade que no segundo tempo o Corinthians melhorou um pouco em relação à primeira etapa, mas também não tinha como piorar, né? Que foi, os primeiros 45 minutos foram terríveis. E realmente o Corinthians tem muita dificuldade de recurso técnico. Custa 12 milhões de reais e 700 mil, se não me engano, isso dito pelo próprio André Sanches, o seu elenco de uma folha salarial que não é cumprida mensalmente. Os jogadores estão com 2 ou 3 salários atrasados, e era para estar mais, né, porque foram quitados alguns vencimentos atrasados aí. Ou seja, fica difícil, né? Você tem um elenco caro e que aí você vê na prática e o resultado não é dos melhores. E eu imaginava que o técnico Wagner Mancini, por conhecer o adversário, ele estava lá no Atlético Goianiense há pouco mais de um mês, por conhecer o adversário, pudesse montar uma formatação que fosse surpreender esse rival na noite desse sábado, e não foi o que aconteceu. Ele montou uma escalação que eu confesso para vocês que não entendi. Ele elogiou demais o Victor Cantillo no último jogo, e em 5 substituições o colombiano não entrou no jogo. Aí ele arma um sistema com o Xavier e o Gabriel, não como um primeiro volante e outro segundo, eles jogando meio que lado a lado, com o Ramiro aberto por um lado e o Otero por outro, ou seja, uma linha de 4, com o Luan como um segundo atacante colado no Matheus Davó. Sem o Casares, que está machucado e vai se ausentar aí por 2, 3 semanas por conta de um estiramento na coxa, você não tinha meio campo. E aí, não é que você não tinha meio campo, você não tinha nem um segundo volante, porque o Gabriel e o Xavier se alternavam na primeira função, ou seja, às vezes o Xavier até saía um pouco mais, mas ele é um cara mais combativo, então ele não tem essa qualidade no passe. Você tinha que ter ali pelo menos um Ederson, que eu até acho que não, mas na preferência a gente vê que ele está antes do que o Cantillo na preferência do Mancini, mas o Cantillo ali como um segundo homem que tem um passe entre linhas, que pode auxiliar o Luan nessa marcação, porque aí o que aconteceu? Na prática, o Luan começou a voltar para buscar esse jogo. Por quê? Porque a bola não chegava, tinha um buraco ali no meio do Corinthians, com 2 volantes fixos aqui e 2 caras abertos, e o Otero tendo muitas dificuldades de entrar, especialmente pela marcação do Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense. O Luan veio buscar esse jogo dos volantes e obviamente parou na marcação e ficou difícil, né? Porque não conseguia criar muita coisa, só ele e o Davó lá, você não tem aquele jogador de lado. Bom, aí a melhor chance do primeiro tempo, ela se oferece ao Corinthians, numa saída de bola errada do Jean, que costuma errar na saída de bola. Só que o Matheus Davó perde. Ele tem na sua frente, o gol aberto, né, com o Jean. Evidentemente, ele pode chutar, ele pode tocar para um companheiro, ele opta por driblar e o Jean faz o corte.
No ataque seguinte, numa bola parada, o Oliveira acaba fazendo o gol da vitória do Atlético Goianiense naqueles primeiros 45 minutos. Ou seja, o Corinthians perde de fazer o gol na sua chance mais clara na primeira etapa e depois acaba sofrendo o gol do Oliveira numa bola parada no outro ataque. Termina o primeiro tempo. Aí o Mancini, bom, agora eu vou mexer no time, finalmente. Aí ao invés de tirar o Gabriel, ele tira o Xavier para colocar o Mosquito e coloca o Ramiro por dentro. E realmente o time melhorou, porque aí pelo lado direito o Fagner, que até não fez um mau jogo, começou a ter parceria, né, no ataque. Obviamente que o Atlético Goianiense ofereceu espaços também e o Corinthians ficou mais com a bola. Ficou mais com a bola, teve um pouco mais de campo para jogar com o Mosquito aberto lá pela direita e aí depois ele coloca o Everaldo. O Everaldo não entrou mal. E talvez seja para isso que o Everaldo vá servindo nesse time do Corinthians. Ele não tem qualidade para jogar 90 minutos, ele tem pouca qualidade, é verdade, embora tenha feito alguns gols importantes, mas daqui a pouco ele entra num jogo, pega o adversário cansado, vai no 1 contra 1, conseguiu até fazer uma jogada em que o Matheus Davó desperdiça, mas começa pelo lado esquerdo, ele ganha a linha de fundo, cruza e o Luan... quando o Jean fecha o ângulo, ele tem calma e tranquilidade para servir o Davó. E o Davó chuta meio mascado e o Oliveira salva o que poderia ser o gol do Corinthians. Mas também pelo lado direito sai o gol de empate num pênalti sofrido pelo Fagner e que aconteceu. Para mim o jogador vai chutar a bola, mas erra, acaba chutando o joelho do Fagner, né? Não entendo quem diga que não houve a penalidade, para mim é muito clara. E aí o Fábio Santos, que também estava fazendo um bom jogo, marca o seu primeiro gol nessa sua volta ao Corinthians. Eu até estava comentando o jogo na Rádio Bandeirantes e disse que voltou, mas parece que nem saiu, né? É impressionante a qualidade que tem o Fábio, a identificação que ele tem e marcou o gol de empate merecidamente naquele momento. O Corinthians até era melhor, sem muito brilhantismo, mas já ocupava o campo de ataque, pelo menos para buscar um empatezinho. Teve aquele gol perdido pelo Davó, teve outras chances, né? O Otero cobrou uma falta muito longe, o Otero não fez um bom jogo também. Enfim, o Corinthians criou mais. E aí tem algumas figuras no jogo, né, que a gente pode destacar. O Luan, que é muito contestado e que começou como titular, foi uma chance, uma oportunidade que o Mancini deu para ele. Talvez ele não tenha feito um jogo brilhante, não fez. Mas é um cara que, se você olhar no scout, ele é um dos caras que mais tocou na bola no jogo. Eu vi o Luan mais participativo, eu vi ele buscando o jogo, eu vi ele carimbando bolas, eu vi ele tentando tabelar com companheiros. Faltou uma finalização? Faltou. E o Luan é um cara que chuta bem de fora da área. Tava sem espaços, é verdade, estava muito marcado, mas falta ainda aquele recurso técnico que ele tem, que quase resultou no gol do Davó, nessa jogada do segundo tempo que eu referi. Em outros momentos ele conseguiu encontrar os companheiros, mas é óbvio que ainda falta, até pelo que se espera dele, pelo que ele custa. Eu sei de tudo isso. Mas assim, eu acho que ele foi uma das figuras importantes do jogo. Sem o Corinthians ter jogado bem, o Luan pelo menos foi um cara assim que, pelo que jogou, na ausência do Casares, merece uma sequência. Merece uma sequência para que ele, enfim, consiga daqui a pouco com confiança entregar um pouco mais. Coletivamente o time não está bem e aí individualmente a coisa acaba não acontecendo. O Corinthians, que vem de uma eliminação, eu imaginei que a postura fosse ser diferente. Até porque a última apresentação do Brasileiro foi muito boa contra o líder do campeonato, o Inter, jogando em casa, e a atuação do time lá foi interessante. E aí quando você não pôde contar com Fábio Santos e Otero, por exemplo, nesse jogo contra o América e perdeu o Casares muito cedo, poxa, no jogo seguinte, no Brasileiro, só tem o Brasileiro a partir de agora, tem um segundo turno inteiro pela frente, a gente imaginava uma resposta melhor. Não, foi um jogo com muita dificuldade de criação. E aí eu posso condenar o Wagner Mancini, condenar é uma palavra muito forte, né? Mas criticar o Wagner Mancini pela escolha na escalação, que não foi boa, e por algumas substituições também, mas eu sou obrigado a reconhecer que ele muitas vezes não tem muitos recursos. Vamos lá, gente, assim, a gente está falando de uma folha salarial de 12 milhões, e aí do meio para frente você tem opções como, e com todo respeito a esses atletas, tá? Everaldo, Gustavo Mosquito, Léo Natel e Matheus Davó. É muito pouco. A gente já viu muitos nomes assim, craques, jogadores muito renomados jogando com essa camisa pesada, e hoje ver o Corinthians assim depender desse nível de jogador é ruim, né? E aí você olha para o banco e não tem muito recurso.
O Cantillo tinha que ter entrado? Tinha. Até pelo que o jogo apresentou. Só que aí a gente volta naquela história, né, de que o grande craque do time é quem não tá jogando. Eu não sei se o Cantillo tivesse jogado e daqui a pouco tivesse errado alguns passes, a gente não ia estar reclamando aqui pedindo o Arauz, que também nunca mais entrou no time. E realmente, porque começou a não dar mais resposta, né? Em algum momento ele ganhou a titularidade do Luan antes do Casares chegar e depois não entrou mais. Mas eu não sei se o Cantillo tivesse entrado, se a gente não estaria pedindo outro jogador. Como eu, em determinado momento do jogo, pedi o Mosquito. Pedi, porque, poxa, o Léo Natel estava entrando, o Everaldo também, bota o Mosquito. Que também não acrescentou tanto assim. Falta muita qualidade, falta peças de reposição, falta recurso de banco, falta elenco. E agora o Corinthians vai ter só o Campeonato Brasileiro, o segundo turno inteiro pela frente. E qual é a perspectiva? Não sei. Já pega o Atlético Mineiro na próxima rodada, depois pega o Grêmio, depois o Coritiba fora, e nada me leva a crer que vai vencer o jogo. É um futuro sombrio esse do Corinthians. Eu não acho que vai ser rebaixado, mas vai sofrer até o final. Vai tentar se iludir com alguns jogos, que daqui a pouco vai pegar uma vaga na Libertadores, mas vai ficar ali, 8º, 9º, 10º, quem sabe um 7º, um troféu 7º lugar. Se chegar aí já tem que comemorar. É um ano transitório, é um ano de travessia, em que o torcedor vai ter que ter paciência. Vai mudar a direção, talvez mude a filosofia, e aí precisa fazer uma repaginada completa no elenco para entender que no Corinthians precisa qualidade e competitividade para disputar títulos. Do jeito que tá, não vai dar. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!